Bom, pessoal, tudo bem? Nessa nossa terceira aula de eletrônica, né, vamos então ver aí um componente muito importante nas aplicações de automação industrial, né? São o controlador lógico programável, também conhecido como CLP, né? E também é conhecido como um computador industrial, ok? Esse tipo de equipamento foi então utilizado pela primeira vez pela empresa General Motors, né, aí na década de 60. E se buscava com isso dar mais flexibilidade, né, aos processos, né? Ou seja, quando houvesse a necessidade de alteração, seria mais flexível, mais fácil, né? Então, através de uma programação, em um equipamento eu poderia alterar alguma coisa no processo. Isso fica mais simples, né? Aí está a imagem de um CLP da empresa WEG, né? Tem várias empresas que produzem esse componente, né? Essa é uma das empresas que produzem o CLP. Ok? A definição desse componente é que ele é um computador industrial, né, que irá executar funções que foram definidas pelo usuário. Então, podemos entender que ele tem um fonte aberto, né? Eu posso programar esse componente, né? A sua função é comandar o sistema de automação, ok? Basicamente, o CLP vai receber as informações da planta, né? A planta é o processo, né? Através das suas entradas, né? Ele vai processar esses sinais, né, com base numa programação que foi definida pelo usuário, né? O usuário que programou ele, né? E ele vai então atuar nas saídas, né, do CLP, agindo sobre o processo, né, sobre alguma ação de acionamento, né, uma válvula, uma lâmpada, um motor, um relé e assim por diante, né? Então observe abaixo a figura nossa, né, mostra a estrutura básica de um CLP, né? Ele tem as entradas, ok? Tem nós vamos chamar de CPU, a unidade de processamento, né? E tem as saídas que vai acionar os elementos que você pretende acionar, né? Nós podemos então aí observar que eu tenho nas entradas, eu tenho alguns componentes, né? Eu tenho botoeiras, né? Eu tenho sensores, enfim, alguns componentes que vão enviar sinais, né, do processo para o CLP. O CLP vai então ler esses sinais nas entradas, né? Vai comparar com a programação que o usuário definiu e vai escrever, né, que a gente fala escrever nas saídas, ou seja, vai atuar nas saídas para poder realizar aí a automação definida no processo, né? Então, basicamente seria o quê? Vamos pensar que um sensor recebeu um sinal, esse sinal vai para a entrada do CLP, o CLP tem uma programação que se esse sinal for 1, né? Ou seja, for um sinal lógico 1, ele quer que acione um relé, ele vai acionar um relé na saída. Então, basicamente, é isso que o CLP faz, né? Aplicado em diversos processos e é um dos elementos quase que indispensáveis para quem quer estabelecer ou aplicar a automação em algum processo, né? Bom, como nós falamos, né, o CLP ele é um computador industrial e ele possui o fonte aberta, ou seja, o usuário vai fazer a programação que ele quiser nesse componente, né? Então eu posso, dessa forma, utilizar alguns formatos, algumas linguagens de programação no CLP. A mais utilizada é a programação em ladder, porque ela facilita o entendimento do que foi programado, né? Porque ela se assemelha, né? Ou seja, a sua imagem se assemelha ao próprio diagrama elétrico da máquina, né? Então fica mais fácil entender a programação. Mas tem outros tipos de programação, né? A programação em ladder é uma, né? Nós temos a programação por diagrama de blocos. Nesse caso, o diagrama de blocos eu tenho blocos de funções, né? Cada bloco cumpre uma determinada função e eu vou então conectando esses blocos para gerar a programação que eu quero, né?
Tenho também textos estruturados, que daí já são programações em lista, né? Com comandos específicos aí para poder gerar a automação que eu quero. Nós vamos trabalhar nossas aulas, né? Nós vamos fazer algumas programações em Ladder, né? Que são as mais utilizadas no chão de fábrica pelos eletricistas. Ok? Então temos programação em Ladder, diagrama de blocos, texto estruturado e lista de instruções são as linguagens possíveis para a programação do CLP. Né? A utilização da programação em Ladder se dá pela similaridade que ela tem, né, com a sua imagem com os diagramas elétricos. Fica mais fácil o entendimento. Okay? Bom, vamos falar um pouquinho sobre os sinais de entrada, né? O que são sinais de entrada para um CLP, né? Então, os sinais de entrada do sistema são sinais enviados por componentes eletroeletrônicos, né, ou eletromecânicos, com a função de informar o CLP o seu estado. Né? Nós podemos, então, considerar como entradas, né, sinais de entradas, alguns componentes, como sensores, né, botoeiras, chaves fim de curso, travas de segurança e outros elementos que existam que vai gerar um sinal de entrada para o CLP. Então, são elementos que vão emitir um sinal, né? E esse sinal será então captado pelas entradas do CLP. Né? Quanto aos tipos de sinal, basicamente podemos classificar os sinais em dois. Né? Eu posso ter entradas de sinais analógicas e entradas de sinais digitais. Qual é a diferença? Né? A entrada de sinal analógica são entradas que vão medir, né? Ou são elementos que mandam sinais que possuem uma variação. Então imagine eu ter um sensor para captar a temperatura. A temperatura ela tem uma variação dentro de um range, então eu chamo isso de um sinal analógico. Ela vai medir variações pequenas dentro de um espaço, né? Dentro de um range. Né? Tá? Então tensão, corrente são sinais analógicos e o CLP consegue sim captar essa variação através das suas entradas analógicas. Né? E eu tenho as entradas digitais. Né? Digitais nós sabemos que ela possui apenas dois estados, né? Ou 0 ou 1. Então o CLP ele vai sempre, na entrada digital, ele vai perceber aquele sinal no estado 0 ou no estado 1. Um exemplo bem básico, pensa numa botoeira ligada na entrada do CLP, entrada digital. Se eu acionar a botoeira, o CLP vai entender como sinal 1. Se eu desacionar a botoeira, como sinal 0. Então a entrada digital ela mede só o estado 0 ou 1. É dígito, né? É digital. Ok? A aplicação dessas entradas, é claro, depende do processo, do que você quer de sinais, né? E o que você quer automatizar naquele processo. Ok? Os sinais de saída, então, né, que são emitidos pelo CLP, lembrando que o CLP tem os sinais de entrada, né, que ele capta, tem as entradas, que ele capta os sinais do sistema e ele emite sinais nas suas saídas. Né? Então, os sinais de saída são responsáveis por enviar sinais ao sistema, né? Ou seja, as mesmas, né, ou seja, essas saídas, né, vão executar ações no sistema a fim de se realizar a automação desejada. Né? Podemos entender como um sinal de saída, como algo que o CLP precisa acionar. Uma válvula pneumática vai ser acionada por um sinal de saída do CLP, né? Uma válvula hidráulica, um relé, uma lâmpada, né? Uma sinalização sonora. Então são elementos, né, que serão acionados pelas saídas do CLP. Tá? Então imagina que eu tenho um sensor, né, que é um sinal de entrada, que ao ser acionado eu quero que ligue uma válvula. Então esse sensor vai estar mandando um sinal para a entrada do CLP, o CLP vai verificar esse estado, o estado é 1, né, a programação vai ser comparada, ele vai então acionar a saída para acionar a válvula. Né? Só para entender um pouquinho essa relação de entrada, CLP e saída, né, para poder automatizar o sistema. Ok? Esses sinais de saída. Né? Muito bem, essa aula nossa então foi uma aula introdutória a CLP, né? Nas próximas aulas vamos ver um pouquinho de programação, né? Reconhecer quais são as simbologias dos sinais de entrada, sinais de saída, dos contatos abertos, contatos fechados, temporizadores, contadores, comparadores. Né?
Mas só para a gente finalizar essa aula, vamos então entender um pouquinho o que nós conversamos durante esta aula, né? Vamos analisando a relação entrada, né, do CLP, o CLP, a unidade de processamento, e a saída, né? Então vamos imaginar o seguinte, né, que em um ambiente qualquer aí, né, ao entrar uma pessoa, a lâmpada deverá ligar. Então uma pessoa, quando entrar naquele ambiente, deve ligar a lâmpada. Isso tudo é automático, tá, pessoal? E na ausência de pessoa no ambiente, a lâmpada deverá apagar, né, ficar desligada. E para essa simples automação, vamos utilizar então o CLP, né? Claro que não se aplica o CLP só para isso, é claro, né? Mas para a gente entender o funcionamento. Então vamos para a análise, olha só. Se o sensor detectar a presença da pessoa no ambiente, ele irá então enviar um sinal digital para a entrada do CLP, né? Ou seja, na presença da pessoa, o sinal digital será 1, porque o sensor está atuado, né? O CLP irá ler esse sinal e comparar com a programação feita pelo usuário, né? E irá acionar sua saída, né, que irá acionar um relé para ligar a lâmpada. Perfeito? Caso não exista nenhuma pessoa no ambiente, o sensor então irá enviar um sinal de 0, né, para a entrada do CLP. O mesmo irá ler o sinal, comparar com a programação e desligar a lâmpada. Portanto, eu tenho o sensor como um sinal de entrada e o relé como um sinal de saída, né? Então eu vou sempre... Qual que é o sinal de entrada? Quando o sensor atuar. Qual que é o sinal de saída? Quando o relé atuar. Ok? Então, só para vocês entenderem como é que o CLP trabalha, como é que ele processa. Ele capta o sinal na entrada, faz o processamento, porque tem uma programação que o usuário definiu, e ele então atua nas saídas conforme o usuário definiu. Nesse caso, o usuário definiu que se o sensor mandar estado digital 1 para a entrada do CLP, ele quer que o CLP na saída, em uma de suas saídas, acione o relé para ligar a lâmpada. Perfeito? Ok, pessoal? Próximas aulas vamos trabalhar um pouco de programação, né? Essa primeira aula é só a introdução ao CLP, ao controlador lógico programado.